Nós vivemos aqui, no planeta Terra, e é bem provável pensar que um dia sairemos daqui para morar em outro planeta. E nem conhecemos tudo o que existe aqui na Terra. Veja, por exemplo, essa enorme cratera conhecida como o umbigo do mundo. Ou então, essa parede que transforma tudo em pedra. E ainda, o maior deserto de sal do mundo. São apenas algumas das coisas que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, comente ao final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Poço petrificante. Na cidade de Knaresborough, na Inglaterra, existe algo que é chamado de parede petrificadora. Acontece que ela tem o dom de transformar objetos comuns em estátuas curiosas, de pedra. Basta deixar algo por lá, sendo que ursinhos de pelúcia são a preferência da galera para vê-los petrificar. O lugar fica nas margens do rio Neath, em North Yorkshire, e muita gente acreditava que era um lugar amaldiçoado. Muitas lendas rodeavam a parede e as pessoas da região tinham muito medo de passar até mesmo perto dali. E esse mito foi aumentando pelo fato de que uma lateral do polo parece com o crânio de um gigante. As pessoas realmente tinham medo de tocar a água e se transformarem em pedra também. Mas nenhuma relação com isso existe aqui. Os cientistas mostraram que a quantidade de minerais na água que escorre nesse poço é super elevada. Por isso, os objetos se modificam, até mesmo parecendo petrificar. Mas existe um detalhe mais interessante sobre essa parede petrificante. Ao contrário do que acontece com a maioria de poços e cavernas que criam estalactites e estalagmites, em vez de se passarem séculos para que os objetos comecem a ser cobertos por camadas e mais camadas de minerais, são necessários apenas alguns meses para que essas formações apareçam nesse lugar. Para você ter uma ideia, bastam em torno de 3 a 5 meses para que um ursinho de pelúcia se transforme em pedra. Outro fato interessante é que em 1630, um homem chamado Sir Charles Slingsby se tornou proprietário da terra que continha a caverna e o poço e começou a cobrar uma taxa dos curiosos que iam até o local. Com isso, Slingsby transformou o poço de Knaresborough em uma das primeiras atrações turísticas pagas da história. E ela continua em funcionamento até os dias de hoje. Um dos lugares mais impressionantes do planeta, com certeza. Salar de Uyuni. Esse lugar é o maior deserto de sal do mundo e no período de chuvas nos lembra de um espelho gigante onde a linha do horizonte confunde o visitante. Nas fotografias do lugar não é possível saber o que é céu e o que é chão ao contemplar essa imensidão. É um lugar, no mínimo, impressionante. Localizado a 600 quilômetros da capital boliviana La Paz e bem próximo à borda da imponente Cordilheira dos Andes, o local já foi, um dia, coberto de água. Acredita-se que, há milhares de anos, a própria formação da cadeia de montanhas separou a área do Oceano Pacífico, criando vários lagos pré-históricos que mais tarde secaram. Foi possivelmente desta maneira que nasceu o que hoje conhecemos como o Salar de Uyuni. Com mais de 10 mil quilômetros quadrados e quase 4 mil metros acima do nível do mar, a estimativa é de que esse lugar reúna 10 bilhões de toneladas de sal. Outro fator interessante é que esse é o único ponto naturalmente brilhante possível de ser visto do espaço, o que inclusive auxiliou os astronautas da Apollo 11 em 1969 e até hoje ajuda na calibração dos satélites. Cratera da LOL. Esse cenário que muito parece ser a superfície de um planeta hostil ao surgimento da vida, na verdade é uma paisagem que fica aqui na Terra. Mais especificamente na Etiópia, no nordeste da África. Trata-se da cratera do vulcão Dalol, que após a sua última erupção em 1926 foi coberto de ácido. E essa paisagem surreal é composta por montanhas de enxofre e sal, geysers de gases tóxicos e piscinas ácidas multicoloridas. Você já tinha visto um ambiente como esse? Mesmo que por fotos? É realmente único e espetacular, não é? Minamir. Literalmente no meio do nada, pior ainda, no meio de um nada gelado, aqui, como vemos nas imagens, uma cidade inteirinha foi construída à beira de um buraco. E não é qualquer buraco, não. É uma cratera de proporções inacreditáveis, capaz até de derrubar helicópteros.
Melhor ainda, ela esconde uma das maiores riquezas do planeta. Ela é chamada de umbigo do mundo. Olhando de cima, até parece que essa enorme estrutura, que, como dissemos, fica na Sibéria, Rússia, foi feita com efeitos especiais a fim de servir como roteiro de um filme de ação. Não parece? Porém, ela existe de verdade. A mina Mir, como é conhecida, foi criada por volta do ano de 1957 na intenção de minerar diamantes e demorou mais de 50 anos para que ficasse tão grande como você está vendo. É um dos cenários mais impressionantes da Terra. A mina acabou ficando tão gigantesca e tão profunda que o governo russo precisou interferir no tráfego aéreo da região, alterando a frota de aviões que eventualmente acabassem sobrevoando esse lugar. A medida foi tomada depois que alguns helicópteros acabaram sendo engolidos pela Mir. Esses acidentes provavelmente aconteciam devido às diferentes massas de ar criadas pelas variações de temperatura na superfície desse enorme buraco. Talvez mais impressionante até mesmo que a própria mina é a cidade que a circula, criando um ambiente pós-apocalíptico. Em algumas fotos parece que as casas estão bem na beiradinha, mas o medo de um deslizamento de terra ou de toda a cidade ser sugada parece ser a última coisa que se passa na cabeça das pessoas que moram ali. Xanai Timpisca. Muitas décadas atrás, os conquistadores espanhóis que sobreviviam às expedições que eram realizadas na selva peruana contavam histórias sobre um rio da Amazônia que literalmente fervia os animais ou as pessoas que ali caíam. Era um calor tão intenso que os seres que caíam ali morriam na hora. Por muito e muito tempo, o lugar foi visto como apenas uma lenda, histórias de aventureiros. Porém, recentemente foi descoberto que este rio realmente existe. O tal rio que fervilha está na Amazônia, do lado do Peru, e é chamado de rio Xanai Timpisca. O rio Xanai Timpisca, que em língua indígena significa fervido com o calor do sol, se estende por mais de 6,4 km e ainda assim nunca havia sido objeto de estudo de cientistas ou especialistas, sendo protegido apenas pelos povos vizinhos e pelos nativos. Além de seu considerável tamanho, ele tem águas que chegam a 91 graus Celsius. É o suficiente para cozinhar vivo qualquer animal que se aventure a dar um mergulho ali. Ainda não se sabe exatamente o que deixa as águas fervendo deste modo. Normalmente isso acontece próximo a vulcões, mas o mais perto do Xanai Timpisca se encontra a mais de 700 quilômetros de distância. Um grande mistério, não é? E surpreendentemente, existe vida nestas águas, especialmente algas com modificações de ADN que as tornam capazes de resistir a esta temperatura. Olha, é sem dúvida um lugar fascinante e misterioso. Mina Olho do Dragão. Minas abandonadas são normalmente usadas para funcionar como cenário de filmes de terror, afinal são tão escuras e não têm rotas de fuga apavorantes, não são? Talvez seja exatamente o que você pode pensar quando ver pela primeira vez a mina Olho do Dragão. Esse nome característico se dá por causa de uma estrutura que fica bem no centro dessa caverna, muito semelhante a um globo ocular gigante, a um olho de dragão. Essa mina abandonada está localizada em Lancashire, na Inglaterra, e já foi visitada uma série de vezes pelos pesquisadores que estão sempre muito interessados no olho do dragão, que dá nome a esse lugar. Esse é um lugar que provavelmente você nem sabia que existia, não é? Mas que já está escondido nos confins da Terra há muito tempo. Túnel do Amor. Nem só de Paris vive o romantismo na Europa. Você já ouviu falar no Túnel do Amor? O lugar fica numa pequena comunidade em Klivan, onde vivem aproximadamente 8.000 pessoas, uma vila que fica a 350 quilômetros da capital da Ucrânia. Considerado como uma das paisagens mais românticas do mundo, o Túnel do Amor trata-se, na verdade, de uma linha de trem desativada que se transformou em túnel depois que ao seu redor foi totalmente cercado pela vegetação. Mais bonito ainda é o cenário em clima de inverno, quando a vegetação fica quase totalmente branca. Muito bonito mesmo. A nossa lista hoje teve apenas 7 lugares incríveis, mas esses não são os únicos que impressionam. Se você clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela, por exemplo, verá um pouco sobre News, o lago mais mortal de todos os tempos.
Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Não esquece, se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, comente aqui abaixo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo.